Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui. Como o Márcio falou, a gente está, eu e o Cotonete, vulgo Denival, vulgo Deni, da TV atrás, a gente está liderando junto a escola de construção cristã aqui em Contagem. A gente começou essa semana. Muitas pessoas pensam que cosmovisão é falar sobre filósofos, sobre história, sobre coisas acadêmicas, coisa muito intelectual, mas na verdade não é isso. A gente fala sobre cosmovisão, a gente está falando de vida, no todo da vida humana para a glória de Deus. A gente, infelizmente, nos últimos, séculos, a gente tem tido uma visão um tanto quanto limitada do Evangelho, do que o Evangelho de Deus realmente são. Tá? E quando a gente fala de cosmovisão, a gente quer fazer um convite para as pessoas voltarem a um entendimento mais bíblico, digamos assim, do mundo, do reino de Deus, como ele envolve todas as coisas. É isso que a gente estuda na escola de cosmovisão. Então, se você tem interesse realmente em servir a Jesus, em viver a sua vida inteira para a glória dele, e glorificar ele com tudo que você faz, então você está convidado a participar dessa escola, tá? E a gente vai ter a próxima quando, doutor? Primeiro semestre do ano que vem, então você não pode vir para essa, se planeja o próximo semestre do primeiro semestre do ano que vem. Amém? E aí você pode perguntar para qualquer dos alunos que está aqui, o de Márcio também é aluno, pode perguntar para ele também, tá? Como está sendo a escola e deixa Deus falar com você. Então eu queria que a gente orasse, né? A gente é crente, é bom a gente orar, pedir para o Senhor falar. Eu estou bem cansada, a gente está... Domingo faz 4 semanas que a gente está aqui, os obreiros, né? E a gente tem trabalhado demais. E eu estou bem cansada, mas a gente vai confiar que a gente vai ouvir de Deus, não somente aqui essa noite, amém? Amém. Então, Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pelo teu povo estar aqui, quer ouvir tua voz, e depois Deus te fala, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor fale, Pai, apesar de mim, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos encontre, encontre nosso coração com a tua palavra, com a tua glória, com a tua beleza, Senhor, com tudo que o Senhor é, porque tu és um Deus tremendo, Deus todo soberano, Senhor. Quando a gente ouve do Senhor, a gente contempla o Senhor pelos olhos da fé, a nossa força é renovada, Senhor, nosso corpo é recomposto, Senhor, nossa alma se alegra, Senhor, nosso espírito canta, e a gente quer realmente ouvir o Senhor essa noite. Então, enche esse lugar, Espírito Santo, ministra nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Aí, sua Bíblia, a gente vai usar ela um bom bocadinho agora à noite. Vamos ver primeiro Colossenses 1, de 15 a 20. Eu vou pedir para alguém ler em voz alta. Depois eu quero que alguém leia Efésios 1, de 7 a 10. Depois eu quero que alguém leia 2 Coríntios 5, de 18 a 19. Eu vou repetir. Colossenses 1, de 15 a 20. Efésios 1, de 7 a 10. E 2 Coríntios 5, de 18 a 19. Tá? Então, quem encontrou Colossenses 1, pode ler, por favor? Ela é a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, sendo o trono, sendo soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tá, marca uma expressão que está aqui, que ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tá? Marque isso. Efésios 1, de 7 a 10, outra pessoa leia, por favor. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, propusera em Cristo, de fazer convertir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas tanto do céu como as da terra. Aqui marca esse versículo 10, de fazer convergir nele todas as coisas. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Tá, esses 3 trechos que a gente leu, não sei se você observou, mas ele tem umas palavras muito significativas. Ele primeiro fala muito sobre reconciliar todas as coisas com Jesus. O segundo fala que todas as coisas convergem em Jesus, que é o dono de todas as coisas. Tá? Na expressão dos tempos, todas as coisas convergem em Jesus. O terceiro, que ele, pelo seu sangue, promoveu a reconciliação. Tá? E nos dá também o ministério da reconciliação. É muito interessante que esses 3 textos eles falam de reunir, reconciliar, de convergir, da ideia de coisas separadas que voltam a se unir. Tá? Coisas que deveriam estar juntas, que são separadas e que são reunidas novamente. E isso é uma ideia que a gente encontra com muita frequência quando a Bíblia fala sobre Jesus. Esses são os 3 textos que a gente leu, são de Paulo, e eles têm um entendimento profundo, né, que a gente crê que é uma revelação inspirada por Deus, né, sobre quem Jesus é e o que ele fez. E ele fala muito sobre isso, sobre reunir coisas que estavam separadas. E ele fala de todas as coisas. Né? E é bem interessante isso. Pensar, o que estava separado? Que Jesus veio reunir. A gente normalmente que é evangélico, a gente tem uma resposta pronta. O homem, pecador, né, estava separado de Deus. E, lógico, está correto. O homem pecador se separou de Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem escolheu pecar e seguiu o caminho do seu coração em vez de obedecer a Deus. Só que muitas vezes a gente para aqui. A gente para na separação de Deus do homem, a gente acha que essa é a única separação que existe, é a única que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente é reconciliado com Ele e pronto, está tudo certo agora. Estamos agora numa nuvem, né, de glória, esperando Jesus voltar, né, para todas as coisas ficarem bem. E aí a gente perde um pouquinho do entendimento do que está acontecendo, quais são todas essas coisas que foram separadas lá na queda e que Jesus está reconciliando, que Ele morreu para reconciliar. Eu penso que não é somente o homem e Deus, apesar dessa ser fundamental, mas teve muitas coisas que Deus criou, que não criou separadas, Ele criou unidas, e que quando a queda veio, quando o pecado entrou no mundo, várias coisas se separaram, várias coisas se partiram, se quebraram. Tá? Então, por exemplo, você pensa Deus de homem, correto, beleza, leva-os para o evangelismo, não tem problema. Mas céus e terra se separaram. A gente sabe que Deus andava no nosso meio. Lá em Gênesis 1 e 2 fala como Deus encontrava com o homem, falava com ele. O homem via Deus, Deus viu o homem, ele não tinha vergonha. Ele caminhava com Deus. E aí, no momento que ele peca, aí esse homem se esconde de Deus. Então a gente vê essa separação. A Bíblia fala sobre o céu como habitação de Deus, o local onde Deus habita. Se Deus andava junto com o homem na terra, céu e terra estavam unidos. E no momento em que a queda vem, acontece uma separação. E agora a gente tem a terra, que é onde os homens estão, e o céu, onde Deus está, e esses dois estão um distante do outro, foram separados. A gente tem a separação entre o natural e o sobrenatural. A gente sabe, a gente vê constantemente nas Escrituras, né, momentos em que o sobrenatural invade o natural. O que é o sobrenatural? É esse ambiente celestial, são a presença de anjos, são milagres, e no caso o mundo caiu para esses demônios. Tá? Mas a gente vê o quê? Que era uma coisa que antes, né, diante da presença de Deus, esses seres espirituais todos existem. E o homem provavelmente ia conviver com eles, no caso de não haver a queda. E o que acontece? Quando a gente é separado, quando o pecado entra, se separa, né? O natural e o sobrenatural. E a gente vê um monte de gente que não é cristã, que não acredita nem em anjos, demônios, em nada do sobrenatural, em milagres. E aí a gente vê até cristãos às vezes reproduzem isso. Né? Então a gente acha o quê? Que a vida comum ela não tem essas coisas sobrenaturais acontecendo. E a gente vê que na vida de Jesus, por exemplo, né, que era o homem do céu e da terra, o filho do homem e o filho de Deus, era comum, as coisas não misturadas. Né? Não tinha diferença para Jesus. No momento, uma vez ele cozinhou para os discípulos. Após a ressurreição, ele cozinhou na praia, deixa para os seus discípulos comerem. Está escrito na Bíblia que ele cozinhou. Eu adoro essa passagem, gente. Eu acho massa eu pensar em Jesus cozinhando para mim. Espero que um dia ele cozinhe para mim. Mas, enfim. Em outro momento, ele multiplicou sobrenaturalmente o alimento. Mas ele alimentava as pessoas, tanto multiplicando sobrenaturalmente, quanto ele pegando peixe e cozinhando. Tá? Eu acho isso fantástico, ele não tinha essa divisão. Mas a gente faz essa divisão. No momento que a queda veio, se separou o culto e a cultura. A gente tem a nossa vida diária, né? A nossa vida diária não costuma ser considerada culto. A
A gente separa, acho que é o momento do culto, quarta-feira à noite, domingo de manhã. Mas a gente esquece que a nossa vida inteira é para ser um culto. A gente separa os relacionamentos, né, entre homem e mulher. As pessoas elas têm dificuldade de caminhar juntas. Essa separação, essa dificuldade de relacionamentos, ela começa com a queda. A gente separa emoção e razão. A gente acha, ou dependendo da tua tradição de igreja, ou você acha que Deus tem que ser adorado com ordem, decência, aí tudo é muito tranquilo, muito estudo bíblico. Ou em outras tradições, você tem muita emoção, você pula, você sapateia, você grita. E aí a gente fica separando isso. Como se, dependendo da tradição, Deus ele só pode ser adorado de um jeito ou de outro, ou com a emoção ou com a razão. A gente separa a soberania de Deus da escolha humana. A gente gosta de tentar entender coisas que não são necessariamente compreensíveis, né? E a gente tenta separar essas duas coisas, sendo que as escrituras trazem evidências das duas. A gente tenta, logicamente, criar uma estrutura que não funciona mais de acordo com o que as escrituras falam. Então a gente vê várias coisas que Deus criou juntas, que elas caminham juntas. E o pecado, a queda, trouxe separação. Tá? Então vai muito além só do nome de Deus. E a gente acabou de ler escrituras que falam sobre o ministério de Jesus ser a reconciliação de todas as coisas com Cristo. De fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Ele é aquele que desceu do céu e ele é o Filho do homem. Ele é aquele no qual a terra e o céu se encontram. Ele é aquele em que todas as coisas elas podem ser reconciliadas com Deus e existir para a glória dele. E a gente tem que começar a entender isso, porque às vezes a gente limita isso, como eu falei, só ao evangelismo, só a ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Tá? A gente tem uma ideia que se chama dualismo evangélico. Você pode ir para a escola de Provisão e aprender mais sobre isso. É uma maneira bem simples. A gente separa, as coisas a gente separa o secular e o sagrado, outra coisa que não existe nas escrituras, e a gente dá uma ênfase somente essa reconciliação pessoal, e a gente entende que Jesus ele é para te salvar, te tirar da droga, te tirar do mundo da prostituição. Concordo, totalmente a favor. Tá? E aí a gente quer tirar as pessoas do mundo e levá-las para o céu. Tá? E às vezes, nessa busca de direcionar as pessoas, de tirá-las do mundo e direcioná-las para o céu, a gente acaba perdendo a dimensão realmente do que deve ser reconciliado, qual é esse ministério que Jesus tem e que ele compartilha conosco, que é reconciliar todas as coisas com ele. É que esse mundo que se perdeu, ele volte ao senhorio de Cristo. Um dia ele vai voltar. Apocalipse fala sobre isso. Ele fala que um dia os reinos do mundo serão o reino do Senhor Jesus. Isso está escrito de uma maneira bem clara. Só que às vezes a gente ignora isso. A gente quer deixar esse mundo aqui para trás, eu quero ir para o céu. A gente acha que a vida é para isso, e não é. Jesus não é para isso. Jesus, ele veio para derramar seu sangue, para reconciliar todas as coisas a si mesmo, porque ele, como Deus, criou todas as coisas, ele, como Messias, derramou seu sangue para reconciliar todas as coisas consigo. Ele é o dono de todas as coisas que existem no céu e na terra. Ele é o dono de cada átomo que existe no universo. Ele é o dono de cada ser humano que existe nesse planeta. Ele é o dono de todas as coisas que nós fazemos, de cada segundo do nosso dia. Ele é o Senhor, ele é soberano sobre tudo. Só que a criação está em rebelião ainda contra ele. O mundo está em rebelião, as pessoas estão em rebelião, as famílias estão em rebelião, as estruturas da sociedade estão em rebelião, os povos estão em rebelião. E nós que temos esse ministério de reconciliação, fomos chamados para chamar esses povos, essas famílias, essas áreas da sociedade, esses indivíduos, e chamá-los para se submeterem a Jesus, ao Rei que vem, ao Rei que está voltando e que voltará em glória para tomar posse do que é seu. Tá? E é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. E é isso que as Escrituras falam para nós. Nós estamos aqui para promover a reconciliação de todas as coisas com Jesus. Esse é o ministério de reconciliação. Isso significa o quê? Começar a olhar para as coisas que foram separadas lá na queda e começar a reuni-las novamente. Tá? E começar a entender o que é isso, como é que as famílias se separaram de Deus e como é que eu posso promover essa reconciliação, que as famílias voltem novamente para o Senhor e se submetam a Jesus. Como é que eu posso promover que a área do entretenimento, por exemplo, que todo mundo aqui gosta, todo mundo assiste Netflix, todo mundo vai ao cinema, todo mundo faz tudo isso. Né? Com exceção de algumas pessoas muito santas.
Mas, enfim, a gente tem que pensar como é que essa área toda, isso tudo, gente, é para a glória de Deus. Os esportes. Como é que você vai promover isso, trazer isso de volta ao Senhor de Cristo? Como que Jesus pode ser Senhor sobre essas áreas? Como é que Jesus pode ser Senhor sobre as nações, sobre o Brasil, sobre o Estado de Minas Gerais? Tá? A gente tem que começar a perguntar isso, a gente tem que começar a buscar isso. E perguntar ao Senhor, como que eu posso participar? E olhar tudo aquilo que foi separado lá na queda. Tudo isso precisa ser reconciliado com Jesus. Tudo isso precisa voltar ao seu verdadeiro dono, o único dono, na verdade. Tá? Que é Jesus, que é o homem-Deus. E eu queria hoje à noite destacar 3 pontos que eu acho que são importantes, né, para a gente pensar, porque essa reconciliação ela começa em nós. Começou no dia que você entregou sua vida para Jesus. Mas aquele foi só o começo. Foi o início de uma longa estrada, foi o início de uma longa caminhada de reconciliação contínua da sua vida. E cada vez mais você busca, você conhece mais ao Senhor, você entende mais o que na sua vida está separado de Deus e como você pode trazer isso de volta. E aí você sai daquilo que a gente chama de dualismo evangélico. Você para de separar e pensar, Deus está interessado só em evangelismo, louvor, meditação, só isso. Deus não está interessado no tempo que eu gasto na Netflix, Deus não está interessado no meu esporte, Deus não está interessado no meu lazer, nos meus relacionamentos, no meu namoro, em tudo, na minha casa, na maneira como eu faço minha manutenção. A gente fala Deus, né? Deus, a gente acha que Deus não se interessa por isso, gente. E é pelo contrário. A gente vê nas Escrituras o que Deus quer reconciliar tudo aquilo que foi separado, que a gente, mesmo sendo cristão, considera que está separado de Deus. E isso começa em nós. Isso começa dentro de nós. E eu queria destacar 3 pontos, porque nós caímos, nós junto com Adão, nós todos caímos, todos precisamos da glória de Deus, somos destituídos da glória de Deus, e todos precisamos ser reconciliados. Já estamos sendo reconciliados, já somos reconciliados pela fé com Jesus, tá? Mas estamos num processo cada dia mais de compreender o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. E nós estamos nesse caminho, de glória em glória, como diz as Escrituras, aprendendo sobre Ele, sendo transformados, vivendo cada dia mais uma vida em que todos os aspectos dela são reconciliados com Deus, e não somente um. Eu queria destacar 3 aspectos essa noite para a gente estar refletindo. Áreas que precisam ser reconciliadas, áreas que aparentemente se quebraram, foram separadas lá na queda, e que a gente tem que trazer de volta, reunir, reconciliar novamente. A primeira são as palavras e as ações. Eu queria que a gente lesse Salmo 33, 9. Alguém pode ler para mim, por favor? E depois Colossenses 3, de 8 a 10. Salmos 33, 9. Ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou. Olha só como Deus é, né? Deus manda, Deus fala e o negócio acontece na hora. Para Deus não existe diferença entre aquilo que Ele fala, aquilo que Ele faz, aquilo que é realidade. Em Deus, palavra, ação, propósito é tudo uma coisa só. Não tem como separar a palavra de Deus das suas ações. Tá? E o que acontece? Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Tá? Da mesma maneira que eu creio que Deus, a palavra de Deus e as ações dele são completamente correspondentes, se encaixam perfeitamente, não tem incongruência nenhuma entre elas. Eu creio que Deus também nos criou para falar dessa maneira e agir dessa maneira. Que nossas palavras correspondem às nossas ações e nossas ações correspondem às nossas palavras. Tá? Só que desde a queda, houve uma separação nesse sentido. A gente passou a falar algo e não necessariamente agir de maneira correspondente. Tá? A gente começou a falar coisas que não correspondem à realidade. A gente começou a falar mentiras. Isso que é uma mentira. Você falar algo que não corresponde à realidade. Tá? Isso é o oposto do que Deus faz. O que Deus fala e cumpre, porque o que Ele fala é a realidade. Ele não tem como mentir. Tá? Mas nós, por separar nossas palavras das nossas ações, a gente fala e a gente não cumpre. A gente faz promessas e a gente esquece. A gente empenha a nossa palavra e ela não vale nada. Quantas vezes a gente não fala para alguém, vou fazer tal coisa, e a gente não faz. Eu estava brincando com as meninas que eu moro, eu falei semana passada que eu ia fazer um bolo. E aí, isso com a ocupação da escola, eu não fiz o bolo.
E elas ficaram brincando, me jogando na cara que eu não tinha feito bolo. Eu derrubo logo. E aí, hoje, eu chego de mim, eu fiz o bolo. Primeiro eu comprei o bolo fora, e depois eu fiz o bolo hoje, porque eu falei, pronto, pararam de jogar na minha cara, que eu não falo o que eu falo. Eu tô brincando, mas enfim, não, mas aconteceu isso, gente. Mas o que acontece? Isso é tão comum, e eu falo por mim mesmo, a gente fala uma coisa, a gente dá a nossa palavra, e a nossa palavra ela vale tão pouco, que se a gente não cumpre, a gente não se incomoda, as outras pessoas muitas vezes não se incomodam, porque isso é uma característica cultural nossa como brasileiro, infelizmente, pelo menos até onde eu conheço o Brasil, o que eu conheço, é uma característica forte nossa, tá? Então a gente marca compromissos e não vai, a gente sente liberdade de ser irresponsável, empenhamos a palavra e não cumprimos, falamos que vamos chegar no horário e não chegamos, né? Estou ouvindo aí um murmúrio. Estou ouvindo aí, acho que já está agindo, não sei. Tá? Mas a gente acaba tendo uma palavra que não vale nada. E isso não é quem Deus é. Isso, perpetuar essa atitude é manter a separação entre coisas que Deus não separou. O que Deus uniu não separa o homem. A gente usa isso para casamento. Mas eu acredito que a gente fica todas as coisas que Deus criou unidas e que na queda houve separação por conta do pecado. E a nossa palavra não corresponde às nossas ações, é o fruto da queda. Porque Deus não é assim. Ele nos criou sua imagem e semelhança para falar segundo os nossos atos, para falar conforme a realidade, e não para ter uma palavra que não vale nada e que a gente fala e não cumpre e que a gente se sente confortável assim. A gente está vivendo dessa maneira, não é algo que glorifica a Deus, eu penso que é algo que não contribui para a reconciliação de todas as coisas. E alguém aí coloca esses 3 de 8 a 10, por favor. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ele se torne parecido com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Olha só o que ele está falando aí. Como Deus ele deseja que a gente realmente, nossas palavras reflitam aquilo que está no nosso coração, aquilo que é a realidade. A nossa palavra empenhada, ela tem valor. Você não precisa prometer nem jurar nada, nem fazer contradicatório, porque a sua palavra ela tem valor. Ela corresponde às suas ações, ela corresponde àquilo que você vai fazer, que você se empenhou a fazer. Eu penso que Deus ele quer que essa área seja reconciliada na nossa vida. Eu penso que isso é uma coisa muito forte aqui no Brasil, aqui na nossa cultura. É algo que a gente, como cristãos, se a gente quer viver realmente ser a imagem de Deus, refletir a imagem de Deus, ser um testemunho dele, para que o mundo o conheça, para que o mundo se submeta a ele, eu acho que a gente precisa pensar realmente, seriamente nisso. Em como que a gente tem lidado com nossas palavras, se elas têm sido reais, elas têm sido conforme a realidade, a gente tem cumprido elas, como Deus faz com a palavra dele ou não. Se a gente quer manter isso separado, nossas ações e nossas palavras. Uma outra área que eu vejo que a gente separa e que eu entendo que é uma ação da queda, é uma ação do pecado, é a separação que a gente faz entre conhecimento intelectual e ação prática. A gente gosta, né, às vezes, de se definir em um dos dois lados, né? Eu sou a pessoa prática, né? Eu sou a pessoa da ação, eu não sou de ficar parado, ouvindo, escutando, eu acho chato. Eu gosto de ir, de agir, de fazer. Aí a gente tem outro, não, eu gosto do conhecimento, eu gosto de sentar, de escutar, de ler, de pensar. A gente separa as duas coisas, a gente separa a teoria e a prática. E quando a gente faz isso, a gente também está fazendo algo, está trazendo uma separação que eu penso que não é algo que reflete quem Deus é. Eu penso que quando Deus nos criou, Ele criou essas duas coisas, teoria e prática, o conhecimento intelectual e as ações, juntas. Ele nos criou com capacidade de aprender, Ele nos criou com capacidade de ensinar, Ele nos criou com capacidade de agir, Ele nos criou com tudo isso. E a gente muitas vezes quer manter essas coisas separadas e se definir e se limitar. E a gente não vê isso em Deus, né? Em Romanos 11, 34,
a gente vê que ele fala um versículo bem conhecido, né? A profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como insondáveis seus caminhos e inescrutáveis seus juízos. Ele está falando que Deus tem um conhecimento vasto, enorme, tremendo. Ele tem todo o conhecimento. Tá? Mas ao mesmo tempo, você vai ler outros versículos e você vê um Deus que suja as mãos. Um Deus que faz o trabalho braçal, indigno. Você vê João 1,14, fala o quê? Que esse Deus, em quem tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele virou carne, ele virou gente e habitou no meio de nós. Ele se tornou um homem e ele fez o trabalho sujo de andar entre nós e de servir. Eu já falei que ele cozinhou. João 13, de 4 a 5, fala como ele fez o trabalho de um escravo. Ele tirou a roupa, ele botou no pano e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Esse era um trabalho de escravo, né? Era um trabalho digno. E o Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o entendimento, ele se rebaixa fazendo o trabalho daqueles. Por quê? Porque não é rebaixar. Não existe diferença para Deus se você está na manutenção, se você está ganhando alma, entre aspas, lá fora. Se você está pregando aqui no culto à noite, se você está lavando panela aqui na terça. Não tem diferença para o Senhor. Em Deus não se separa a prática e o conhecimento, não se separa a teoria, tá? E a ação. Tá? Porque o nosso Deus é o Deus de todo o conhecimento, da profundidade da sabedoria, e Ele também é o Deus que suja as mãos de trabalho. Ele se identifica na vida como um agricultor, como um oleiro, como um trabalhador. A gente vê continuamente isso. E esse é o pensamento que separa esses dois tipos, e a gente vê até que os discípulos de Jesus entenderam muito isso, gente. Eu estava falando da semana na escola, que logo em Atos... esqueci o versículo, eu sou um endereço da vida. Mas enfim, vocês conhecem a história que é quando está tendo problemas no meio da igreja de Jerusalém, dos novos convertidos. Você tem pessoas que são as viúvas dos judeus helênicos, que elas estavam sendo preteridas na ceia, e elas não estavam sendo alimentadas, estavam sendo desprezadas. E aí os discípulos falam: a gente não tem tempo de parar de estudar a palavra para servir mesas. E eles elegem os diáconos. E eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a se essa era uma direção adequada, porque, como eu falei, a gente vê que Deus ele não age dessa maneira, Jesus não age dessa maneira. Sendo mestre do Senhor, ele não pés. Eu acho que talvez se os discípulos tivessem servido as mesas, talvez algumas coisas fossem diferentes. Isso é só especulação, tá? Isso aí não é doutrina, tá? 6, né? Atos 6, obrigada. E aí a gente vê o quê? Que eles estão separando novamente, estão afirmando uma separação. E a separação é de origem grega, do pensamento grego. Na Grécia Antiga, talvez você lembre lá da aula do sexto ano, para quem não sabe, sou professora de história, tá? Então, gosto de recuperar às vezes as coisas. Então, dado que sexto ano você tem aprendido sobre os gregos, a Grécia Antiga, e que a sociedade se movia à base de escravos. E se você era rico, você só filosofava, você só se dedicava à religião, que eram tarefas do espírito. Mas se você era escravo, você fazia uma labuta pesada, que isso era coisa de escravo. E os dois mundos não se misturavam. Um trabalho não se misturava com o outro. Até hoje a gente carrega essa influência. Até hoje a gente classifica os trabalhos, né? A gente classifica o conhecimento, o trabalho físico, como um inferior ao outro. Sendo que a gente não vê isso aqui. A gente não vê isso nas Escrituras, a gente não vê isso em Jesus, a gente não vê isso na criação do homem. Lá no Éden, Deus deu 2 tarefas para o homem. Primeiramente, Ele mandou o homem cultivar e lavrar o jardim, trabalho braçal, trabalho de suor. Né? E segundo, logo após, Ele dá uma tarefa criativa e intelectual para o homem de dar nome aos animais. Desde o início, Deus nos chamou para as 2 coisas. Uma coisa não está separada da outra. Teoria e prática caminham juntas. Tá? Serem separadas é uma distorção que eu creio que a queda trouxe. Quando a gente adquire esse tipo de atitude, a vida no mundo se torna difícil conforme Gênesis 3. E aí começa a haver a opressão do homem pelo homem, você vê surgir todo tipo de desigualdade, pessoas defendendo uma ação prática, outros defendendo o cultivo da teoria e tudo mais. Tem muitas vezes na igreja, até mesmo o mesmo tipo de pessoas. Gente que é só acadêmica, gente que só dá aula, que só estuda, que só quer viver nos livros. E o pessoal que é prático, que trabalha, que vai pra rua, que faz tudo. E muitas vezes tem picuinha entre ambos.
Às vezes as denominações cristãs refletem essa picuinha. Às vezes um despreza o outro. A pessoa que é prática despreza o teórico, porque isso é só blá blá blá, é só papo fraco, isso aí não salva ninguém, não ganha uma alma. E às vezes o teórico olha para o prático e fala, você está falando besteira, olha só o quanto de erro teológico está cometendo, falando, pregando. E, novamente, uma coisa que nunca deveria ter se separado, se mantém separada porque a gente não tem conhecimento daquilo, do ministério de Jesus, que é para reconciliar isso também. E a escola de cosmovisão, fazendo o meu jabá de novo, mas a gente tem muito cuidado nesse sentido de não formar gente que é teórica, não formar gente que tem muita cabeção, mas que tem mãos pequenas e que não faz nada e que não age, ou o contrário. Então a gente vê o conselho que Paulo dá para Timóteo, que é muito interessante. Paulo fala com Timóteo, 1 Timóteo 1, 3 a 6, eu queria pedir para alguém ler, e depois 1 Timóteo 4, de 13 a 16. 1 Timóteo 1, de 3 a 6, e depois 1 Timóteo 4, de 13 a 16. Paulo está treinando Timóteo, que era um jovem pastor, né? Alguém bem jovem, como vários de vocês aqui. E Paulo dá 2 conselhos que são a reconciliação dessas 2 coisas, que eu acho fenomenal. Então, por favor, quem é que pode? 1 Timóteo 1, de 3 a 6. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as letras e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Ele está falando aí para Timóteo evitar o pessoal que cultiva só o conhecimento pelo conhecimento e fica usando para ficar brigando no Facebook, discutindo, um monte de coisa. Paulo está falando, evita, Timóteo, não se meta nesse tipo de coisa, discussões sem fim, inúteis, esse papo furado, gente que só quer usar o conhecimento que tem, gente teórica que só quer usar o conhecimento para perturbar outros. Ele fuge dessas pessoas. E 1 Timóteo 4, de 13 a 16. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Não, eu acho que está errado. 1 Timóteo 4, de 13 a 16. E 13. 13. Até aquele chegado, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você com mensagem profética, com imposição de mãos do presbítero. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que ouvem. Aí Paulo manda Timóteo fazer o quê? Medita nessas coisas, seja diligente, trabalhe. E aí depois ele vai dar no capítulo 5 um monte de orientação prática. Cuida das viúvas, cuida do pessoal da igreja, peleja, né? Luta o bom combate. Ele vai falar claramente. Adquire conhecimento, mas também coloca isso em prática. Não separa as 2 coisas, porque o pessoal que separa as 2 coisas está só na teoria, lá está brigando, está perdendo tempo. Está vivendo uma dinâmica caída de separar essas coisas. Mas ele está dizendo para Timóteo, você que ama Jesus e que serve, e que é jovem que está pregando uma vida plena, reconcilie as 2 coisas. Busque o conhecimento e aplique, e coloque em prática, não seja um teórico, mas junte as 2 coisas, porque em Deus não existe nem teoria nem prática, é uma coisa só. Tá? Ele é. E a gente vê isso de uma maneira muito forte, como em Atos 4, 13 a 14, né? Eu falei, eu dei meus discípulos, agora eu vou dar um ponto para eles, né? Atos 4, 13 a 14,
João e Pedro são presos pelo Sinédrio porque tinham curado o homem paralítico na porta do templo. E eles são levados perante o Sinédrio. E eu vou ler porque eu acho que é melhor ler do que tentar parafrasear, porque o texto é bem poderoso. Atos 4, de 13 a 14. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. João e Pedro eram homens iletrados, eles não tinham estudado, eles não eram fariseus com muito conhecimento, mas eles responderam com tanta sabedoria, de uma maneira tão inteligente, que o pessoal viu, nossa, eles estiveram com Jesus. Quem anda com Jesus adquire sabedoria, desenvolve conhecimento, desenvolve inteligência. É impossível você realmente andar com Jesus e não desenvolver seu intelecto, é impossível. E aqui Atos 4 está mostrando de maneira clara. E não somente isso, mas ele tinha curado um homem. Quer mais obra do que isso, gente? Quer ser mais prático do que isso? Curar um paralítico na porta do templo. As duas coisas andam juntas, não tem como separar. Separar isso é querer voltar a uma dinâmica que não é de Jesus, não é da reconciliação de todas as coisas. E a gente pode pensar, a gente tem buscado aplicar o conhecimento que a gente recebe? A gente tem desprezado o trabalho prático? A gente tem desprezado uma fralda? A gente tem desprezado limpar banheiro? Normalmente a gente faz isso, né? Normalmente tem desprezado lavar panela, manter o quarto limpo, lavar roupa. A gente tem desprezado essas coisas? Ou a gente tem valorizado e entendido que isso é valioso para alguém fazer isso para a glória de Deus, entendendo para quem a gente faz. Eu estou ouvindo de novo Deus falando aqui. Ou a gente tem desprezado isso tudo em prol de, o meu chamado é para conhecer, para entender, eu vou fazer seminário, eu vou ser o máximo, eu vou ser, sei lá, vou liderar a escola de convisão do Brasil inteiro. Né? A gente tem buscado ser aprendiz ou mestre? Quem a gente quer ser? Um aprendiz ou um mestre? A gente tem só rodado de escola e a gente se coloca na nossa torre de marfim, acima do bem e do mal. Eu só não consigo, eu não misturo, não vou lavar louça, que já passou meu tempo. Engraçado que Jesus não achou que tinha passado o tempo dele, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar. A gente tem que começar a servir os outros, sim, dentro da nossa habilidade, do nosso talento, sim. Mas entender que serviço é divino. Deus é um Deus que serve. Deus é um Deus servo. A cruz é a principal prova disso. A encarnação de Jesus é a principal prova disso. Daqui a 3 semanas a gente tem a Páscoa. A principal prova de como o nosso Deus é servo. Como Ele nos serviu. E sem o serviço dele, nós estaremos desgraçados eternamente. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é servo. O Deus de todo conhecimento, sim, mas o Deus que arregaça as mangas e que trabalha por amor de nós. A gente tem que pensar se a gente está refletindo a imagem desse Deus, se a gente está refletindo a imagem caída e quebrada lá do Jardim do Éden. A gente tem que começar a pensar nessas coisas. Eu estou separando a teoria prática, eu estou separando o conhecimento intelectual e o trabalho braçal. Se você está separando coisas que Deus não separou, que Deus uniu não separa o homem. E eu quero ver mais um terceiro, que é o espírito e a razão. Deus é espírito, né? João 4:24 fala isso. Ele é o espírito, mas a gente vê também que além de ser espírito, a gente costuma pensar em coisas espirituais como recaté, né? A gente pensa em coisas espirituais sair rodando, sair gritando, chorando, falar de línguas, tudo. Gente, eu sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal, tá? Então, assim, eu acredito em tudo isso, tá? Depois eu posso fazer uma oração, não, brincadeira, gente. Mas, enfim, eu estou falando assim, que eu não sou contra nada disso. Eu acho que isso tudo são coisas que somam, que são parte, geralmente, do mandado do Senhor, tá? Mas a gente costuma associar coisas espirituais com esses moveres, né, com essas sensações, com coisas incompreensíveis. A gente associa a ação do Espírito com isso. Tá? Mas a gente vê nas Escrituras que a gente não vê só um Espírito, Deus como um Espírito desencarnado que não segue, que é ilógico e totalmente irracional. A gente vê que Deus, Ele criou o mundo com ordem. Ele criou o mundo com lógica. O mundo, gente, ele totalmente funciona de acordo com as leis criadas por Deus. O livro de Jó, principalmente a parte final do livro de Jó, especialmente, lê alguém para mim Jó 38, de 1 até o 11.
Mas o livro de Jó mostra para Jó, olha a ordem do mundo, olha para a criação, olha quanta lógica, olha quanta ordem. Eu criei, eu fiz. Jó, ele estava sem entender a ordem do mundo, porque ele tinha aprendido que o mundo funcionava de certa maneira. Ele tinha aprendido que o bom é recompensado e o justo é punido. Só que Jó era justo, que estava sendo punido na visão dele. Ele entendia que estava sendo punido. E ele questionava com Deus, o senhor está errado. Tem alguma coisa errada aqui. E Deus começa a falar da ordem com que ele estabeleceu o mundo. Alguém pode ler Jó 38, por favor? 11. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com as palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos regozijavam? Quem repressou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do vento na terra, quando vesti de nuvens, e imensas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? E ele vai embora, por mais 3 ou 4 capítulos, descrevendo a glória, a ordem, a precisão do mundo de Deus, do mundo criado por Deus, para mostrar para Jó. Jó, é você que não faz sentido, eu faço. O meu mundo faz sentido. É você e seus amigos que não entenderam. Né? E aí ele restaura a sorte de Jó depois disso. Então a gente vê o quê? Que Deus ele é tanto Deus que age realmente de maneira sobrenatural, de maneira que nós não compreendemos, mas ele também é o Deus do sentido, o Deus da lógica, o Deus da razão. Tá? E a gente vê isso ao nosso redor na criação, no mundo criado por Deus. A gente vê isso na vida de Jesus também. O momento que Jesus chama seus discípulos é muito interessante, porque o Evangelho, Lucas 6,16, se não me engano, fala que Jesus passou a noite em oração antes de chamar seus discípulos. Então, provavelmente, Jesus estava orando e buscando a direção de Deus, quem ele devia chamar para ser parte do grupo dos 12. E lá em Marcos 13, 14, já fala, aliás, Marcos 1, se não me engano, 13 a 14, fala que Jesus chamou para si o que ele quis. E eu acho muito interessante isso, porque parece uma coisa tão oposta uma outra, mas eu acredito realmente na vida, na inércia da vida. E eu acredito que isso não é acidental, não é um erro. Eu acho que tanto é uma questão de uma escolha, quanto é uma questão direcionada por Deus. Eu acho que as duas coisas andam juntas, eu acho que elas não se contradizem. A razão e o ser guiado pela razão, ser guiado pelo Espírito, eles caminham juntos. A gente costuma opor as duas coisas. A gente costuma achar que se eu faço uma escolha, então não é do Espírito de Deus. Né? A gente faz umas noitices assim, coloca umas coisas na cabeça muito estranhas. Né? A gente vê o resto da vida de Jesus, a gente vê que ele era extremamente inteligente, ele tinha uma razão, uma maneira de responder às pessoas totalmente inteligente, que desarmava as pessoas de tão inteligente que ele era. A gente vê vários episódios. A gente vê quando ele responde, né, para os fariseus que estavam querendo armar uma arapuca para ele. Eles queriam que Jesus fosse preso pelos romanos, né, por sedição. Então eles pegaram uma moeda e mostraram para Jesus. Aliás, eles falaram para Jesus, é lícito pagar imposto ou não? Jesus pede uma moeda e responde, quem é essa moeda, o rosto dessa moeda? Responde de César. Então dá para César, que é de César, dá a Deus, que é de Deus. Jesus, ele tinha respostas muito inteligentes, que desarmavam todo mundo. Tem até alguns momentos que as pessoas nem tentam mais armar a boca para ele, porque sabem que ele vai dar uma resposta que vai desarmar todo mundo, destruir todo mundo. De tão inteligente, brilhante que ele era. Tá? Então, mas ele também, a gente sabe, que ele era completamente guiado pelo Espírito Santo. Ele foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo após ser batido. Entendendo que o cálice dele era ir à cruz, ele foi até a cruz e pediu, Deus, se for possível, faça de mim esse cálice. Essa era a escolha de Jesus, Jesus dando a sua razão. Eu não quero morrer, o seu desejo manifestando. Mas ainda assim, ele submete aquilo à vontade de Deus e ao poder do Espírito. Então a gente acabou de ver aqui em Atos, né, como aqueles que andaram com Jesus, os discípulos, eles andavam dependentes do Espírito Santo, eles curaram o homem na porta do templo pelo poder do Espírito Santo.
E, ao mesmo tempo, eles respondiam para os líderes do Sinédrio de maneira tão inteligente que ninguém podia responder. E eles reconheceram. Essas pessoas elas não estudaram, mas elas andaram com Jesus. Por isso elas são tão inteligentes. Por isso elas usam a razão. E, às vezes, a gente separa as duas coisas. Quando eu estava na minha TED, há um tempinho atrás, a gente tinha uma coisa na época, para mim, era uma separação muito clara. Entre, tipo, estudar a Bíblia e ler e conhecer as Escrituras, conhecer teologia era uma coisa. Só que outro lado que não se reconciliava com esse era andar pelo Espírito Santo e buscar a unção de Deus. Para mim eram duas coisas muito diferentes, porque era o mundo que eu vivia. Na minha igreja, as pessoas davam uma ênfase na questão do Espírito Santo, e na busca dos dons, e daquilo que é sobrenatural, do poder de Deus. Mas aí, em outras igrejas de amigos, outras pessoas, eu via ênfase na palavra. Eu gostava muito da Bíblia, eu gostava muito de estudar, mas eu achava que, meu Deus, eu estou dividida, para onde que eu vou? E aí eu fiz uma escolha na minha cabeça e tudo mais, até que um dia foi muito interessante. Veio uma pessoa na base que deu aula, e ele era um homem que o cara era uma das pessoas, ele tinha um vasto estudo, ele era missionário nas Filipinas, trabalhava com estudantes muçulmanos lá, e ao mesmo tempo o cara era totalmente cheio do Espírito, gente. Ele era todo do Xeramaná, de profetizar, de orar por cura. E eu nunca tinha visto alguém assim. Eu nunca tinha visto alguém que reunia as duas coisas juntas. Eu falei, eu quero isso, Deus. Eu quero isso. Eu não quero só a palavra, só o poder do Espírito. Eu quero as duas coisas juntas. E desde então tem sido uma caminhada de aprender a depender de Deus e de ser guiado pelo Espírito ao mesmo tempo que eu entendo que o conhecimento, a razão tem o seu lugar e eles andam juntos. Eles não precisam brigar. A gente não precisa só tomar decisões puramente racionais, puramente lógicas na nossa abolição. A gente também não precisa viver de profecia em profecia, de monte em monte, tá? Buscando o tempo todo. E tudo que a gente faz tem que pedir direção de Deus. Deus, eu frigo ovo ou eu como feijão de ontem? Gente, eu não creio que a gente precise andar dessa maneira. As duas coisas andam juntas. A direção do Espírito Santo anda junto com a razão que Deus mesmo nos deu para a gente utilizar para a glória dele. E aí, novamente, pensando em como aplicar isso, a gente tem vivido uma piedade sem sabedoria, a gente tem buscado realmente a Deus, o Espírito de Deus, e vivido isso, buscado viver a nossa vida de uma maneira sem sabedoria, sem usar racionalidade, loucamente. Eu falei que eu venho no contexto pentecostal, para o bem e para o mal. Quem é de igreja pentecostal, você sabe o tanto de loucura que às vezes acontece dentro de igreja pentecostal. De pessoas que não usam a razão para ponderar aquilo que elas estão achando, aquilo que elas estão recebendo, e fazem coisas absurdas que envergonham o nome de Jesus, em vez de glorificá-lo. Por outro lado, também o racionalismo puro, a gente tem também cristãos que são puramente racionais e que ignoram o poder do Espírito, e que triste quando isso acontece. Eu trabalhei na Europa há muito tempo, lá as igrejas elas são bem esvaziadas. Você tem muita igreja fechando, você tem tempo de igreja que virou boate, que virou biblioteca, que virou loja, porque você não tem mais pessoas indo na igreja, e parte disso é por conta de uma teologia racionalista, que quer entender as Escrituras só com a mente, sem o poder do Espírito Santo, e que não tem como funcionar, não tem como atrair as pessoas, não tem vida. Então a gente tem que pensar, será que separa essas duas coisas também? A gente foge do conhecimento, a gente foge do estudo, a gente quer andar de discernimento em discernimento, de oração em oração, de monte em monte, de mover em mover? Ou a gente quer só andar e fazer aquilo que é racional, aquilo que é lógico, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo? Eu penso que Deus ele chamou a gente realmente para reconciliar todas as coisas, porque nele todas as coisas são reconciliadas. Um dia Jesus vai voltar e aí vai ser definitivo, não haverá mais separação entre nada daquilo que Deus uniu. Mas até esse dia, a gente recebeu de Jesus o ministério de reconciliação, como a gente leu no início, na primeiros versículos que a gente leu essa noite. E eu penso que ele está nos chamando para isso, para começar essa reconciliação em nós. Vivermos uma vida plenamente reconciliada com Deus. Nesses pontos que a gente falou, onde a gente caminha a nossa razão e a direção do Espírito Santo de Deus caminhando juntos, promovendo a glória de Deus. Onde teoria e prática andam juntas, onde nossas palavras correspondem às nossas ações. E desse sentido a gente sendo um testemunho, realmente,
de quem o nosso Deus é, da glória do reino dele, de que ele vem, que ele vai voltar, que ele vai tomar o seu trono e se tornar o rei de toda a terra. Ele já é o rei de toda a terra. Mas isso vai ser concretizado de uma vez por todas, definitivamente, quando ele voltar. Até lá, cabe a nós viver esse ministério, levar a outros. E se a gente não consegue nem viver nós mesmos, na nossa própria vida, quanto mais levar outras pessoas, a esfera da sociedade, nações, à reconciliação com ele. Queria que a gente orasse e a gente perguntasse. Eu vou deixar um minuto para você falar com o Senhor e perguntar a Ele se tem alguma coisa dessas que eu falei hoje à noite que o Senhor está falando com você, se você deve mudar, se tem alguma área que não está reconciliada ainda. Dessas que eu falei, ou outras talvez, eu queria que você perguntasse ao Senhor. E segundo o que o Senhor te falar, você orasse e respondesse a Ele. Então, eu vou dar um minuto de silêncio e depois a gente ora. Senhor Jesus, obrigada por Senhor ser esse Deus tremendo, esse Deus que veio nos salvar, Deus que se entregou por nós em amor, Deus. Que amor tremendo, Senhor. A gente não tem como ter ideia do que significa, Senhor. Que Deus veio à terra, que Deus se tornou um de nós, que Deus se entregou numa cruz, que morreu por nós. A gente não tem a menor ideia do que significa, Senhor. Mas a gente pode desfrutar dessa grande salvação em Ti, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a entender o que significa realmente ser reconciliado contigo, Deus. Às vezes a gente continua dividindo coisas que o Senhor já reconciliou na cruz e que o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando para reconciliar todas as coisas para Ti, Senhor, através de nós. Pela Tua compaixão, o Senhor escolhe nos usar, Senhor, e nos enviar para a reconciliação. Mas como que a gente vai reconciliar-se na nossa própria vida, tem tantas coisas separadas, Senhor? Coisas que nunca deveriam ter sido separadas, coisas que o pecado e a queda separaram, mas que o Senhor, pelo poder do Teu sangue, pelo poder da cruz, o Senhor magnifica. Eu te glorifico, Jesus, eu te louvo por isso. Muito obrigada. E eu peço que o Senhor nos dê entendimento essa noite, Senhor. E que Teu Espírito nos ajude, fale conosco, Senhor. E que o Senhor ouça nossa oração, ouça o nosso pedido de perdão, Senhor. E nos ajude, Senhor. Onde a gente tem falhado, dá-nos força, Senhor. É na dependência do Senhor, é no mérito do Senhor, Jesus, que nós queremos mudar e sermos transformados e agir de maneira diferente, Senhor, a partir de agora. Queremos viver uma vida realmente que espelha quem o Senhor é, Deus, como foi feito desde o início, que o Senhor nos criou para ser imagem e semelhança tua. Eu peço que o Senhor nos ajude, todas as áreas da nossa vida que não refletem o Senhor, que o Senhor venha consertar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nós precisamos do Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. E para poder viver essa vida reconciliada, essa vida plena e completa em Ti, Deus. Uma vida que é tão tremenda, Senhor, que não vai ter como esconder. Vai ser como a cidade em cima da montanha, vai ser como a luz que fica pendurada no teto, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a viver essa vida, Senhor. Essa vida plena, reconciliada em Ti, nessas áreas que a gente falou hoje à noite. Nos ajuda, Senhor. Sem Ti a gente não consegue. Mas contigo é possível, Senhor. Confiamos em Ti, cremos em Ti, esperamos em Ti. Então nos ajuda. O Senhor continue falando conosco o resto da noite de hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida. Senhor. Obrigada que o Senhor não precisa nem de pregadores nessa vez para falar conosco. O Senhor fala de tantas maneiras, de maneira tão gloriosa. Continua falando conosco, Senhor. E nos transformando para a tua glória e para a tua honra, Jesus. Amém.